do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, você gosta de acompanhar? Hoje nós vamos caminhar por 2 livros, né? O primeiro é 1 Reis, que eu quero compartilhar rapidamente, né? Para nós irmos para Amós, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pega aí então a sua espada, tá? 1 Reis, capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá, né, a Betel, um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar quando esse homem de Deus chegou. Para queimar incenso, Jeroboão clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, em letra maiúscula, que você entende que é o próprio Deus falando, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, Senhor com letra maiúscula, queridos, que este altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Todo o rei ouvindo as palavras, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clama contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolhê-la, né? Ele estendeu para dar uma ordem para prender o homem de Deus. No mesmo instante, a mão de Jeroboão não pôde mais ser recolhida, secou, né? Como estava esticada. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal do qual o homem de Deus apontara por ordem do Senhor, com letra maiúscula, queridos, né? Então disse o rei ao homem de Deus: implora por favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, com letra maiúscula, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a minha casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me destes metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, com letra maiúscula, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho que foste. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho que viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras lhe disseram ao rei, contaram-nas ao seu pai. Aquilo que o profeta havia dito ao rei, esses filhos vieram e contaram ao seu pai, que era um profeta velho. Perguntou-lhes o pai: por que caminho ele se foi? Mostraram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Abardaram-lhe para ele o jumento, e ele montou e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão e nem beberei água neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que fosse. Tornou-lhe ele: também sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, este estava mentindo.
Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, no caso aquele que mentiu. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde, porquanto foste rebelde, a palavra do Senhor, e não aguardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera que não deverias comer pão e nem beber água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Aqui estava o profeta velho dizendo ao outro profeta, tá, queridos? Depois que o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abargou para ele o jumento, foi-se. E um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, né? E o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Queridos, o leão só comeu, né? Só atacou e matou. O profeta aqui não cumpriu exatamente aquilo que Deus lhe ordenara. Não era para voltar pelo mesmo caminho. Não era para comer pão naquela terra, não era para beber água naquela terra. Era só para entregar a mensagem e seguir. Como ele acreditou na palavra de um homem, né? E não deu crédito à palavra de Deus, né? A palavra de Deus fez, né, com que Deus usasse a vida daquele profeta que mentiu para fazer cumprir a palavra que Deus havia dito. Deus usa quem ele quiser, queridos, né? O que ele nos ensina aqui é que nós precisamos ser obedientes à sua palavra, né? Porque se ele disse, assim será. E não importa o quanto você seja pressionado, não importa o quanto lhe peçam, o quanto lhe queiram lhe fazer bem, ou lhe queiram lhe fazer mal, fique com a palavra do Senhor, pois é ela que lhe guarda. E o Senhor é o mais poderoso, tem poder para fazer cumprir a sua palavra, quer na ida, quer na volta, quer seja onde for. Quem tem poder para fazer cumprir a sua palavra é o Senhor. Quer seja boa, quer seja ruim, então fique com a palavra, né? Então, junto, atirado no caminho, estava o corpo do profeta, que Deus havia ordenado. Vá lá, entregue a mensagem e volte. Não coma, não beba, não aceite nada daquele lugar. Apenas entregue a mensagem e volte. Mas ele acreditou no profeta Aias, que mentiu, e disse que um anjo lhe havia ordenado que ele pudesse ir até a sua casa, comer esse pão e beber esse água. Muitas vezes as pessoas estão acreditando naquilo que acalenta a sua alma, né? Naquilo que traz gozo, né? Para a sua vida, né? Que deixa fácil o seu caminho, que aplana, mas quando vem uma palavra dura, né? Uma palavra de correção, não, o profeta não está falando a verdade. Né? E esse aqui levou uma mensagem dura, né? O altar, né? Foi lá para falar contra o altar, porque Deus realmente tinha muita coisa contra o altar e contra o reinado de Jeroboão, né? Porém, era só para entregar mensagem e realmente não participar de nada daquilo. Mas como a insistência foi muita, o profeta acabou deixando de lado a ordem do Senhor e foi olhar para as suas necessidades, para o seu descanso e morreu. E aí tinha ele um jumento e o leão só atacou ele, deixou o jumento lá. E aí o profeta que mentiu, mas que Deus usou, né, para fazer lembrar o seu profeta de que ele tem que cumprir a palavra do Senhor, independente do quanto ela seja difícil, independente do caminho de retorno seja difícil, independente do quanto você esteja cansado, queridos, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Se eu pudesse escolher, mas eu não posso. Temos que obedecer à voz do Senhor, né? E então, muitas vezes nós fazemos por obediência, queridos. Você é ruim, não gosta do que faz, não é isso. Nós fazemos por obediência, por amor e temor a Deus. Então fazemos, então estudamos, então nos aplicamos e então obedecemos, né? Então, queridos, eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e viram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta, que o fizera voltar do caminho, disse o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entrou, entregou ao leão, que o despedaçou
e matou, segundo a palavra do Senhor que ele tinha dito. Então disse a seus filhos: abordai o jumento. E eles abordaram, e ele foi e achou o cadáver atirado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver do seu próprio sepulcro. Entende, queridos? Ele trouxe, foi lá, buscou o cadáver do profeta, que não conseguiu obedecer a Deus 100%, né? E colocou o cadáver desse profeta no seu próprio sepulcro, né? O sepulcro do qual, quando ele morresse, ele seria sepultado, tá? E o prantearam dizendo: ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que for ordenado do Senhor, o que fora por ordem do Senhor. Clamou contra o altar e está em Betel, contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Vamos continuar lendo aqui, queridos. Eu ainda continuo no capítulo 13, tá? De 1 Reis. A persistência de Jeroboão no pecado, tá? Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdote para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos, porque havia uma lei, né, queridos, que só podia ser consagrado a sacerdote se fosse da tribo de Levi. E Jeroboão, depois que se tornou rei, ele descumpriu essa ordem. Ele levantava qualquer um como sacerdote para servir. E isso desagradou muito o Senhor. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Este pecado, tá vendo como é sério, né? Por isso que para servir no altar do Senhor tem que estar santo, queridos, né? Tem que se esforçar para se santificar, né? Então, naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher, o rei Jeroboão, que estava em desobediência, né, às ordens do Senhor, e havia pecado terrivelmente contra o Senhor fazendo isso, levantando sacerdotes que não era da tribo de Levi. E ele disse, então adoeceu o filho desse rei, Jeroboão. E ele disse à sua mulher: olha, dispõe-te agora, né, e vai para, e disfarça-te para que o profeta não te conheça, e vai a Siló, e estando lá, o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo, leva contigo 10 pães, bolos e botija e mel, e vai ter com ele dizendo que há de suceder. Pergunta a ele o que vai suceder com o meu filho, né, com o nosso filho, que era o menino que Abias, que estava doente, né? Então a mulher de Jeroboão fez assim, conforme ele havia dito, e foi a Siló e entrou na casa de Aías. E Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido, ele estava muito velho, né? Porém o Senhor disse a Aías, o profeta: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente, e assim lhes farás, porquanto ao entrar fingirá ela ser uma outra pessoa. Ouvindo Aías o ruído dos pés da mulher de Jeroboão, quando ela entrava pela porta, lhe disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas, né, queridos, né? Todos os profetas do Senhor, queridos, eles foram encarregados para dizer duras novas. São novas, não é do conhecimento da maioria, mas são duras muitas vezes, né? Por isso que é muito difícil agradar e obedecer ao Senhor, É muito fácil nós obedecermos ao Senhor quando nós só temos mensagens boas. É muito difícil obedecer ao Senhor quando a nossa mensagem é dura, Então ele disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo
e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e te tirei, né, o reino da casa de Davi, e te entreguei a ti, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes você fizestes o que é mal, pior do que todos os que foram antes de ti, Jeroboão. E fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me virastes as costas, Jeroboão, porquanto eis que trairei o mal sobre a casa tua, Jeroboão, e eliminarei de ti, Jeroboão, todo e qualquer ser do sexo masculino, todo escravo como livre, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora esterco, até que toda ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres, está dizendo uma mulher, quando tu puseres os pés na cidade, um menino, que é Aías, o seu filho, o filho de Jeroboão, morrerá. Essa foi a palavra do profeta à mãe de Abias, que deixou o filho enfermo em casa e foi consultar o profeta. Porém, o seu esposo, o rei Jeroboão, desagradava terrivelmente o Senhor. Queridos, nós estamos muitas vezes num ambiente, quer seja de família, qualquer que seja o ambiente, e as pessoas que desagradam terrivelmente o Senhor estão chamando para si esse tipo, né, de juízo de Deus. Então você não tem que agradar as pessoas, mas você precisa agradar a Deus, né? Você necessita agradar a Deus, porque dessa forma você traz livramento para sua casa, você traz saúde para sua casa, você traz favor de Deus para sua casa. Então, você tem muitas vezes que desagradar as pessoas, desde que você agrade o Senhor. Pois melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Mas sabe, queridos, as pessoas hoje temem desagradar umas às outras, mas vivem desagradando o Senhor, fazendo aquilo que Deus abomina, se portando de forma que o Senhor condena. Então, essa foi as duras novas para a mãe do menino que ficou doente em casa. Porém, o seu pai estava desastrosamente distante do Senhor, fazendo tudo o que desagradara ao Senhor. E Deus havia dado a ele uma oportunidade riquíssima, né, de conduzir o seu povo escolhido, o seu povo santo, né, o seu povo que Deus ama, sabe? E ele não fez isso de uma forma que agradou o Senhor. Queridos, como você tem conduzido a sua casa? Como você tem conduzido aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Se é do Senhor, com vontade ou sem vontade, faça o seu melhor, né? Se é para o Senhor, com vontade ou sem vontade, dê o seu melhor, né? Deus exige de todos santidade. Não exige só de alguns. Deus exige de todos adoração extrema somente a Ele. Não é só de alguns. Deus exige de todos integridade. Não é só de alguns. Né? Então, todo Israel o pranteará. O profeta dizendo a ela: quando você pisar os seus pés na cidade, o menino morrerá. Né? Essas eram as duras novas que ele tinha para entregar. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou em Abias, né? Se achou nele, porquanto só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão, somente um, e eu vou recolher. Queridos, que palavra dura, né, queridos? Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel e eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que, digo, há de ser já. Meu Deus do céu. Então, naquele exato momento, Deus estava eliminando, né, a casa de Jeroboão, do reinado. Também o Senhor ferirá Israel para que se
Agite como cana agitada nas águas, arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e espalhará para além do Eufrates. Porquanto fez os seus postes ídolos, provocando a ira do Senhor, abandonará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão cometeu, e pelos que fez Israel também cometer. Sabe, queridos, enquanto eu li essa passagem, muito sério isso, né? Nós como pais, né, ou como adultos mesmo, né, que temos acesso a pessoas mais jovens, né, ou a crianças ou adolescentes, ou mesmo a novos convertidos que não têm o conhecimento das verdades do Senhor, e nós nos portamos de forma que Deus abomina, sabe, de forma que desagrada o Senhor, né? Aqui ele está dizendo que Jeroboão estava sendo aniquilado, né, da história, né, do reinado, sabe, da realeza, porque ele não somente desagradou o Senhor, ele não somente pecou contra Deus, como ele levou a outros a pecarem contra Deus. Sabe, queridos, isso é tão sério, sabe, isso é tão sério que se as pessoas bem entendessem a seriedade de você pecar, mas mais ainda de você induzir outras pessoas a pecarem, né? E as pessoas chorariam, sabe, quando conduzisse ou de alguma forma induzissem, né, pessoas a cometerem o mesmo pecado que elas, sabe, a se portarem da mesma forma que elas, sabendo que esse comportamento é errado, sabe? Elas não dormiriam enquanto não chorassem e pranteassem pedindo perdão a Deus, né? Porque olha a seriedade desse pecado, queridos, né? Você pecar por si só, levando a si mesmo à morte e ao distanciamento de Deus, já é tão sério, porque é uma alma, né, que vai estar distante do Senhor. Agora, quando você se permite ser instrumento, né, para fazer mais pessoas pecarem, isso traz muito mais juízo sobre a sua vida, e sobre a sua casa também, né? Então isso é muito sério, queridos, né? Há comportamentos, há pronunciamentos, né? Há palavras que muitas vezes a gente permite ser instrumentos do inimigo para proferir sobre a vida de alguém, sobre a situação, sobre o ambiente, né? Que se nós bem entendêssemos a profundidade, a seriedade, né, disso, jamais abriríamos a nossa boca para dizer nada, sabe? Né? Porque, queridos, mais do que pecar contra o Senhor, conduzir a outros ao mesmo pecado, né, do qual você tem conhecimento que é errado, né, é muito pior diante do Senhor, né? Então, foi sobre isso. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão. Deus está abandonando, né, uma nação por causa de um rei, queridos, né? E aí você acha que Deus não vai abandonar a sua casa se você decidir permanecer no pecado? E aí você acha que Deus não vai enviar juízo, né, para a sua história, para a sua família, muitas vezes, né, por você não abandonar as práticas, né, ou não se posicionar de forma que agrada o Senhor? Pior ainda, além de não se posicionar a favor do Senhor, ainda levar a outros a também, né, se distanciar do Senhor e se posicionar também de forma errada, né, diante do Senhor. Queridos, isso é tão muito sério, né? Então, por conta de Jeroboão, Deus abandonou a nação de Israel, que estava sob o cuidado dele, né? Tem alguma coisa sobre o seu cuidado, queridos, né? Tem algo sobre o seu cuidado, né? Não abandone. Não permita que, por intermédio da sua vida, isso se distancie do Senhor, isso passe essa vida a ter maus olhos com relação ao Senhor por causa daquilo que você se posiciona, da forma como você se posiciona. Há muitas pessoas induzindo outras ao erro e ao pecado, queridos. E Deus abomina o pecado, mas Ele abomina muito mais esse tipo de atitude, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, mude, né? Então, abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tisa, e chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel pranteou segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aias, seu servo.
Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, e eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel, foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, né? E descansou com seus pais. Nadab, seu filho, reinou no seu lugar. Então, queridos, de uma família grande, né, de Jeroboão, somente um Deus permitiu que fosse sepultado, porque neste Deus viu algo de bom, né? Mas como a palavra do Senhor já havia sido dita sobre esta casa, sobre esta família, né, sobre a descendência de Jeroboão, até aquele que ele viu algo de bom, ele recolheu. Olha que terrível, queridos, né? Então, enquanto eu lia um pouquinho sobre Jeroboão, queridos, né, antes de vir para a mensagem central, né, que o Senhor colocou no meu coração, que está em Amós, né, Deus me fez refletir a seriedade de nós transmitirmos a palavra de Deus, né? E, queridos, todos os profetas, por Deus, foram chamados de ventre, né? Todos foram chamados de ventre. E acho algo muito interessante que Amós, né, ele, como um pastor de ovelhas, né, ele não se via como um profeta do Senhor, sabe? Né? Ele não se via como alguém chamado, não entendia que ele havia sido chamado até que Deus o chamou, né? E a mensagem dele, queridos, né, apesar dele ser um pastor de ovelhas, foi uma mensagem também bastante dura, né? Mas olhando para o contexto do qual Amós está inserido, nós conseguimos entender por que o Senhor usou Amós dessa forma, né? Porque a necessidade existia, queridos, sabe? Deus levanta pessoas de tempo em tempo, né? Para trazer a sua mensagem, porque existe uma necessidade daquela mensagem ser entregue. E alguém precisa falar, alguém precisa ser boca de Deus, né? Então eu entendo que Deus olhou para a necessidade do seu povo, para o tempo, para o contexto histórico em que o seu povo estava, né? E escolheu Amós, né? Escolheu porque ele se permitiu ser usado por Deus, né? Então, no tempo, querido, chamado hoje, né? Os filhos de Deus precisam se permitir serem usados por Deus da forma em que Deus quiser usar eles, né? Então, se for para trazer uma mensagem dura, queridos, a mensagem tem que ser entregue, né? Ela precisa ser entregue conforme o Senhor deseja entregar, né? Então, o ministério do profeta Amós ocorreu entre os anos 760 a 750 antes de Cristo, né? Durante o reinado de Jeroboão II, né? No reino do norte. Então Deus levantou Amós para profetizar contra o reino do norte, né? Do qual o rei Jeroboão estava reinando, né? Aqui no caso em Israel. E o rei Uzias estava reinando no reinado do sul, em Judá, né? E nós sabemos, querido, que o povo de Deus era um povo só, né? E nós temos uma data para nós não perdermos aqui, né? O ministério de Amós começou, né, ou se deu de 760 a 750 antes de Cristo, né? O reino, né, ou a nação de Judá, a nação de Israel, ela era um povo só até 900, deixa eu ver se eu não quero falar errado, queridos, né? 900, onde que eu marquei? Não sei se é 930. Deixa eu ver aqui. 930, isso mesmo. Então, a nação de Israel, né, ela não era dividida até 930, né? Após 930, então, houve essa divisão. E aí, nós tivemos esses dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, né? Israel e Judá. 10 tribos no reino do norte, ali sendo governadas aqui no nosso contexto por Jeroboão, né? E 2, Benjamim e Judá, né, por Roboão,
após a morte do rei Salomão, né? Então, é muito interessante, queridos, que a idolatria do rei Salomão, né, ela foi condenada pelo Senhor, né? O homem sábio, né, um homem que conseguiu unir muitas nações, né, mas que enquanto fazia essa união, se perdeu, né, querido? Se perdeu e começou a adorar aí os deuses das suas esposas, das suas muitas esposas, né? E nisso ele pecou e desagradou o Senhor. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, fala sobre a idolatria do rei Salomão. Então, após a morte do rei Salomão, queridos, né, Deus permitiu, né, que houvesse essa insurreição, vamos dizer assim, por parte de Jeroboão, né, e Deus usasse a vida do profeta Aias para profetizar de forma a tratar, vamos dizer assim, né, com o pecado, né, de Salomão que ele cometeu, né, levando o povo a adorar, né, a ser idólatra de muitos deuses e abandonando o Deus verdadeiro, né, o Deus da nação. E aí então se dividiu o povo de Deus, né? Se dividiu o povo de Deus. Então, queridos, sempre que houver divisão, ambiente, família, ministério, qualquer coisa, né? Deus vai tratar com isso, mas ele vai tratar muito mais sério e a fundo a causa, né? A causa dessa divisão. Então, Salomão, ele levou o povo à idolatria, né? E o povo era um só, mas após a sua morte, o pecado já estava instaurado, vamos dizer assim, instaurado, né? E o povo já estava se distanciando de Deus e adorando outros deuses, né? E sempre que houver um pecado, queridos, ele abre caminho para muitos outros pecados. Então, o pecado da idolatria já estava instaurado no coração do povo, né? E aí, o reino de Israel, que era o reino do norte, né? Se revoltou, né, contra o filho de Salomão, que é Roboão, e que estava governando a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E somente essas duas foram leais às leis de Davi, né, e permaneceram leais, né? E as outras 10 tribos se rebelaram, né? Se rebelaram contra Roboão, né? Uma forma também, queridos, né? Deus muitas vezes permite a rebelião, que é uma forma para tratar o povo, sabe? O povo estava, né, se distanciando do Senhor, estava adorando outros deuses, estava na idolatria, e Deus precisava tratar com o povo. Então, ele permitiu, né, que a rebelião entrasse, se instaurasse ali no meio das 10 tribos, e elas se dividissem, para cumprir também a palavra dos outros profetas, né? Então, a partir desse ano, né, de 930, então, deixou de existir uma só nação e tivemos, então, esses 2 reinos, reinos do sul e reino do norte. Deus levanta, então, o ministério do profeta Amós, né, que está entre os anos de 760 a 750 a.C., né? Então, um povo unido e junto foi só até 930, né? A partir de 930 eles se dividiram, né? Então, Deus levanta Amós dentro desse contexto. Reinado de Jeroboão, reinado do rei Uzias, né? E o povo dividido. 10 tribos aqui, 2 tribos lá. E a idolatria, né, também aí. Então, a divisão ocorreu em 930 a.C., né? Já havia acontecido a divisão. O reino do norte e de Israel terminou em 721 a.C., tomados pelos assírios. O reino do sul terminou em 587 a.C., saqueados pelos babilônios, né? O rei Uzias, do qual o profeta Amós fala, né, inicia o seu livro falando, né, que reinou em Judá, no reino do sul, né? E o reino do sul era Judá e Benjamim, né? Então o rei Uzias reinou em Judá nos anos de 829 a 778 a.C. Foi sucedido pelo seu filho Jotão de Judá e governou por 52 anos em Jerusalém. E ele
conduziu-se com retidão diante dos olhos do Senhor. Uzias, o rei Uzias, sofria de lepra, e em todo o tempo em que a lepra, né, tomou o corpo do rei Uzias, ele ainda continuou conduzindo o povo em retidão, né, fazendo aquilo que agradava o Senhor, mesmo com o seu corpo coberto por lepra, né? Ele, em todo o tempo do seu reinado que esteve com a lepra, não adentrou na casa do Senhor, mas fez tudo o que era correto, né? Agradou o Senhor e por 52 anos, né, reinou em Jerusalém. Conduziu-se com retidão diante dos olhos do Senhor, mesmo estando em lepra no seu corpo, né? Mesmo não acessando os átrios do Senhor, adorou o Senhor do lado de fora, né? Então, devido à sua doença, fora excluído do templo do Senhor e morou em casa separada, né? Porém, estava unido a Deus, né, queridos? Que coisa linda, né? Então, nós temos aqui exemplos de reis, né? De pessoas que o Senhor escolheu e levantou para estar à frente, né? Para governar, para fazer algo diferente, né? E como cada um se portou, queridos. Jeroboão, ele tinha acesso, não era enfermo de lepra, mas a lepra estava dentro de Jeroboão, né? O seu coração se contaminou da lepra e ele pecou contra Deus e ainda conduziu o povo a pecar e levantou altares de adoração, né? Trazendo ira ao Deus Altíssimo, trazendo ira contra a própria vida, contra a vida do povo e contra a nação, né? E por conta desse pecado, Deus o aniquilou, né? E também destituiu a nação de Israel por conta do pecado de Jeroboão, né, queridos? É lógico que nós temos outros reis antes dele, né? Mas neste contexto, nesta fase onde ele estava governando, né? O povo também perdeu, né, o acesso por causa do pecado do rei, né? Agora aqui, o rei Uzias, queridos, né, do qual estava inserido no contexto do profeta Amós, né, também, ele estava com lepra no seu corpo, mas o seu interior, né, estava sarado, né? O seu interior estava íntegro. Ele tinha lepra por fora, mas por dentro ele estava íntegro, né? E hoje nós olhamos para a sociedade, queridos, e nós conseguimos perceber isso de uma forma muito clara, né? Muito clara, sabe? Né? Aqueles que estão leprosos no seu interior, né? E aqueles que muitas vezes estão leprosos no seu exterior, mas dentro estão íntegros, né? Estão buscando agradar o Senhor, estão se esforçando para se santificar, né? Deus, queridos, vê tudo isso, né? Sabe, queridos, o Amós, como profeta levantado por Deus no Antigo Testamento, né? E também ele é o próprio autor do seu livro, né, de Amós. Ele era pastor de ovelha, como nós falamos, né? E o significado do seu nome é Deus levou, ou Deus leva, né? Ou levar, né? Levantado por Deus para profetizar no reino do norte, que é Israel, né? Porém, o seu livro nos mostra que ele não esperava, né, ser chamado como profeta, né? Amós foi conduzido por Deus para pregar sobre temor, né? Com temor sobre temas relevantes, né, do seu tempo. E sabe, queridos, nós vemos para a palavra e nós ficamos abismados como os tempos relevantes ou os temas atuais daquela época continuam sendo os nossos temas atuais e muito relevantes, né? Por isso, queridos, que só a palavra de Deus tem esse poder de se renovar. Quantos séculos já se passaram, né, que nasceu, viveu e morreu o profeta Amós, né? E os temas que Deus concedeu a ele para profetizar contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, contra o reino do norte, são tão atuais, queridos, que parece que ele está falando conosco nos dias atuais, em 2024. E quais eram esses temas, né? Desigualdade social. Ele pregava sobre isso, profetizava sobre isso, né? Ele profetizava sobre a injustiça
que estava acontecendo nesse tempo, nesse reinado, do rei Uzias, do rei Jeroboão II, né? Ele pregava sobre o amor ao próximo, que não existia mais. Então, queridos, hoje, nos nossos dias, existe desigualdade social? O que vocês acham? Né? Hoje, nos nossos dias, existe injustiça. Né? Hoje, nos nossos dias, estamos em falta de amor ao próximo. O que vocês acham? Então, são muito mais do que atuais esses temas que Deus concedeu ao coração de Amós, queridos. Né? Ele é totalmente atual. Né? Então, ele deve ser observado por nós. É por isso que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é o nosso guia, né? E de Gênesis e Apocalipse ela cabe sim nas nossas vidas, né? Há sim uma aplicação da palavra de Deus, né? Sobre as nossas vidas, e por isso deve ser levado a sério, sabe? A orientação do Senhor, né? Os exemplos que o Senhor nos concedeu aqui por meio da sua palavra, né? Então era isso. Deus levantou Amós, e Amós, ele não esperava ser chamado como profeta, né? Sabe? Muitas vezes a gente se questiona por que o Senhor nos conduz, né, a certos caminhos, e por que Ele nos pede certas coisas. Nós não entendemos, e nem esperávamos que o Senhor fosse nos conduzir por alguns caminhos, e nem que nos usássemos de certa forma. Mas, queridos, quem é o sabedor de tudo é o nosso Deus, a nós cabe obedecer. E enquanto nós estamos debaixo de obediência, né, há um cuidado de Deus com as nossas vidas. No exato momento em que nós abandonamos essa obediência, as coisas começam a ficar tão difíceis, até nós entendermos que precisamos voltar a fazer aquilo no qual o Senhor nos chamou a fazer. Né? E muitas vezes fazemos sem força, e muitas vezes fazemos até sem vontade, queridos, né? Porque nós somos humanos, queríamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor fala, vai estudar minha palavra, né? Eu tenho uma mensagem, né? E você precisa estudar para você entender, para você compartilhar essa mensagem que eu quero falar com o meu povo. E, queridos, ai de nós se não obedecermos, Ele nos deixa sem dormir, né? Ele nos deixa angustiados, até atormentados, porque mais importante é obedecer a Deus do que fazer a nossa própria vontade. Deus é maravilhoso. Então, o que angustiava o coração de Amós era isso: desigualdade social, injustiça, falta de amor ao próximo. E esses temas são tão atuais, queridos, né? Isso está latente no coração de quase toda a sociedade, né? Do mundo inteiro. Então, dentre estes temas, né, enfatizados como justiça social, onipotência de Deus e julgamento divino, foi o que ele mais bateu nessas teclas, né? Então, ele fazia apelações, né? Muitas vezes nós estamos sendo obrigados a fazer apelações também, quando o Senhor nos constrange, e nós somos obrigados também a fazer apelações, né? Em prol dos pobres, os injustiçados, os oprimidos. E estas eram as apelações também de Amós, que sofriam estes ataques dos ricos comerciantes, dos desonestos, dos corruptos, dos juízes sem escrúpulos e dos falsos sacerdotes da época de Amós. E toda essa classe nós também encontramos nos nossos dias, queridos, né? Há pessoas que lutam para fazer e para manter o seu comércio da forma mais honesta possível, mas existem aqueles desonestos que querem atrapalhar o trabalho dos honestos, né? Da mesma forma, há juízes desonestos, da mesma forma, há falsos sacerdotes, né? Há também pessoas corruptas querendo corromper a integridade daqueles que são corretos e íntegros, né? Então, tudo isso, queridos, tudo isso que Amós vivia lá e que ele combatia lá, hoje nós vivemos e precisamos. Se temos o conhecimento da verdade, em Cristo Jesus também precisamos combater, né? Combatemos como? Né? Apresentando tudo isso ao Senhor, né? Apresentando todas essas injustiças, toda essa desigualdade, né? Toda essa falta de amor ao Senhor, né? E Ele é justo e santo para nos conceder graça, né? E nos dar estratégia, né, queridos? Então, algo muito curioso, que no reinado do rei Uzias, por ele ser esse homem temente, mesmo estando com o seu corpo externo em lepra, mas o seu interior íntegro e agradando o Senhor, né? Por ele ser
quem ele era, queridos, e o esforço que ele fazia para agradar a Deus, né? Ele trouxe uma paz e uma prosperidade relativa, né? Então, Amós faleceu em um momento de relativa paz e prosperidade, né? Mas também de negligência das leis de Deus, né? Então, na época em que viveu Amós, o profeta, né? Que não sabia ele que ele estava sendo chamado por Deus para ser profeta contra a nação de Israel, né? Mas ele fora chamado para ser profeta contra a nação de Israel, né? Então ele morreu, né, em meio a essa paz e prosperidade relativa, né? E nós sabemos, querido, que tudo que é relativo não é absoluto, não é concreto, né? É só relativo, né? Ele foi alcançado, né? Porque houve um esforço, mas esse esforço não foi o suficiente para se chegar no ápice daquilo que era o alvo, né? Sonhado, né? E hoje, queridos, nós não estamos assim. Há muitos com paz, há muitos com prosperidade, mas nós olhamos, parte disso tudo é muito relativo. Por quê? Porque onde precisávamos estar lutando para que o caráter absoluto de Deus, né, fosse efetivamente absoluto e não relativo, né? Ou absolutamente expresso, né? Mas ele está sendo expresso somente em parte, não está sendo expresso absolutamente, né? Paz e prosperidade, porém faltava igualdade social, faltava justiça e faltava amor ao próximo. E hoje também não nos falta tudo isso, querido, né? Nos falta tudo isso. Então ainda estamos vivendo nessa relatividade, né? Ah, Roseli, você não pode colocar isso tudo num pacote. Claro que não, mas cada um que está ouvindo essa mensagem sabe o que é relativo na sua vida e o que é absoluto, o que não é, né? Então, o Santo Espírito está nos orientando por meio dessa passagem a nós sermos absolutos e não sermos relativos com nada que seja relacionado às coisas do Senhor. Precisamos ser absolutos, né? Então, quando o profeta Amós morre, né, Israel, né, estava vivendo esse algo que não era absoluto, né? E o pouco que eles haviam alcançado foi por conta do esforço do rei Uzias, né? E nós vemos, né, querido, em tantas passagens, né, quanto é falado de Uzias, né, do rei Uzias, por conta desses atributos, né, que diante de Deus ele alcançou, né? Nós, queridos, temos conquistado alguns atributos bons diante do Senhor. A nossa caminhada aqui é para isso. Nós estamos nos esforçando para isso, né? Para mais agregar à nossa vida aquilo que diante de Deus, de fato, tem valor, né? Não somente diante da sociedade, porque se nós formos colocar a sociedade no pacote, querido, salva poucos, né? Então nós temos que pegar e colocar isso diante de Deus, porque diante de Deus o que tem valor permanece com valor e o que não tem permanece sem valor. Então não é diante da sociedade, porque ela está, de fato, né, 90%, se não dizermos mais, né, distante muitas vezes daquilo que Deus entende que tem valor, né, que é precioso para o Senhor, né, que é de fato absoluto e não abstrato, né? Ela está literalmente mais abstrata, tanto na paz quanto na prosperidade, por conta disso, porque o caráter de Deus não está sendo mais imprimido, né, na sociedade que nós estamos vivendo, né, queridos? Cada dia mais ele está se distanciando do verdadeiro caráter do Senhor, né? O Senhor tem um caráter que não muda, queridos. Nenhuma desses reinados, nenhum dos tempos que nós vivemos, nenhuma dispensação ela mudou. O caráter do Senhor permaneceu intacto, mas a sociedade tem se desfeito, né? Tem se dissipado, né? Tem se diluído, né? Então, Amós faleceu em um momento de relativa paz e prosperidade, mas também de negligência das leis do Senhor, né? Deus concedeu a Amós uma visão do que aconteceria com Israel 2 anos antes do grande terremoto. Nesta época, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei em Israel, né? E agora nós vamos ler um pouquinho de Amós, queridos, né? Para nós entendermos o quão atual é a palavra de Deus, né? 2 anos antes de acontecer o grande terremoto, né? Deus deu essa visão a Amós,
Sabe, queridos, é muito difícil quando o Senhor nos dá alguma visão sobre o futuro. E nós estamos vivendo o presente, tentando viver o presente da melhor forma possível. E o Senhor nos concede uma visão sobre o futuro. E essa visão não é boa. Sabe, é muito difícil isso, né? É muito difícil isso porque você vai acordar no outro dia de manhã e você vai ter que lidar, né, com situações do seu dia a dia que está totalmente distante daquilo que Deus tem para essas vidas, sabe? E você vai ter que lidar com essa situação. Você conhece muitas vezes o que Deus está programando para daqui 2 anos, né? Mas você vai ter que acordar como uma pessoa comum, né? Como uma pessoa normal, e trabalhar e fazer as suas coisas e continuar confiando em Deus, crendo que o Senhor, quando chegar o devido tempo, que Ele vai cobrar e o seu juízo virá, Ele vai livrar você e a sua casa, porque você tem se esforçado para fazer a vontade do Senhor. Mas você que conhece a Deus sabe que Ele não volta atrás nenhuma das suas palavras. E isso, queridos, é para trazer cada dia mais temor ao nosso coração, porque Deus é assim, não volta na sua palavra. E quando Ele declara juízo sobre algo, sobre uma vida, sobre uma situação, sobre uma circunstância, queridos, aquele juízo virá, né? O que nós podemos fazer então? Né? Nos portar o mais santo possível, né? Para Deus se agradar de nós e não permitir que nós sejamos contados com os iníquos, com aqueles que não adoram o Senhor, com aqueles que não se dobram diante do Senhor, né? Com aqueles que não pervertem a lei do Senhor. Sabe, queridos? Né? Então, eu imagino como ficou o coração de Amós, sabendo do que ia acontecer daqui 2 anos. Né? Sabendo que a paz e a prosperidade do qual ele estava gozando era relativa, não era absoluta. E que o juízo do Senhor viria. E não é diferente nos nossos dias. Não é diferente. Então, Amós 1:2 está escrito: e estas foram as suas palavras, eis que Yahvé brada de Sião e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam. O topo do Carmelo já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei o seu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso porei fogo no palácio de Hazael, e as chamas consumirão toda a sua casa real e também as fortalezas de Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, sabe, queridos? Né? Damasco tinha suas portas reforçadas, mas não há proteção nem reforço, né? Para aqueles que se distanciam da palavra, dos ensinos do Senhor, não há proteção nem reforço em porta alguma daqueles que não gozam do cuidado e da proteção do Senhor. Então, arrombarei as portas de Damasco, eliminarei os moradores de Bet-Avém, vale da iniquidade, e os que têm o cetro de Bet-Eden, casa do prazer. O povo de Arom, Síria, irá para o cativeiro de Kir, muralha. Palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno. Pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um quarto pecado, não lhe alunarei a punição devida ou merecida, porque levou cativo as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso, atearei fogo aos muros de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, pois o cetro real de Asquelon, aquele Asquelon que possui o cetro real em Asquelon, eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus. Afirma Adonai o Senhor, assim declara Yahvé. Por 3 transgressões de Tiro, e ainda por mais uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que lhe merece. Castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembraram da aliança de irmãos que haviam estabelecido. Queridos, eu só preciso ler aqui para vocês,
um pouquinho sobre Edom. Ó. Oi, meu filho. Oi. Edom, do vermelho. Nome dado a Esaú, né? Mas eu vou ler um pouquinho mais para baixo aqui. Ó. Tanto em Gênesis como em Deuteronômio. No Antigo Testamento, essa região é conhecida pelo nome de Idumeia. Edom recusou deixar Israel passar por seu território. Então, Edom, nós entendemos, né, querido? Que era uma nação que era contrária ao povo de Deus, né? Eram pessoas que lutavam contra o povo de Deus, né? Os edomitas foram subjugados por Davi. Profecias contra Edom. Aí nós temos Jeremias, Isaías e tudo mais, falando dos edomitas, né? Aqueles que pelejaram e pelejam até hoje, né? O espírito dos edomitas pelejam até hoje contra o povo de Deus, para não os permitir chegar onde tem que chegar, viver o que tem que viver, provar do que tem que provar, né? Se santificar como tem que santificar, porque a mistura do povo de Deus com os edomitas, né? Tirou todo o povo do foco, né? Tirou eles do alvo, tirou da santificação, levou eles para a idolatria e tudo mais, né? Então, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por uma quarta falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece, afinal. Entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembraram da aliança de irmãos que haviam estabelecido. Por quê, queridos? Era um povo só, né? E aí, por conta de um pecado, entrou a rebelião no meio desse povo, dividiu, e aí não era mais um povo só, eram 2 povos, eram 2 nações, nações do sul, nação do norte, né? Mas era povo de Deus, mas permitiu que a rebelião entrasse e os separasse, os dividisse. Sempre que você permitir que há divisão e que essa divisão seja feita por sua causa, isso é muito ruim, queridos, né? Isso é muito ruim, né? Sempre que você permitir, né, que o inimigo use a sua vida, né, para trazer essa divisão, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim, né? Então, aqui no verso 10, diz assim: por essa razão porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé, né? Por 3 transgressões de Edom, e ainda por mais uma quarta falta, não lhes cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu o seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão. Queridos, era o mesmo povo, né? E aí, por conta de coisas pequenas, vamos dizer assim, né, se tornaram inimigos e passaram a ter ódio, né, uns dos outros, né? Então, porquanto perseguiu o seu próprio irmão com ódio no coração e a espada na mão, despedaçando corpos sem piedade e assegurando, né, para sempre a sua ira, certificando-se de que permanentemente estariam irados uns contra os outros. E, queridos, nós vemos isso lá acontecendo até hoje, né? Até hoje, queridos, isso acontece, né? E esse mesmo espírito fica invadindo famílias, lugares, situações e circunstâncias para trazer essa mesma rebelião, para trazer essa mesma divisão, para trazer a mesma morte, para trazer o mesmo esfriamento e distanciamento do povo, né? Do alvo que é Cristo, e também de relacionar-se, né? Que é o amor ao próximo aqui, né? E por meio dessas guerras, nós vemos a injustiça, né, acontecendo. Por meio dessas guerras, né, nós vemos a desigualdade social, nós vemos as injustiças e nós vemos a falta de amor ao próximo. E aqui a falta de amor ao próprio irmão, né, ao próprio povo, né? Então, certificando-se para sempre da sua ira, né? Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bosra. E assim assegura Yahvé, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por uma quarta falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto, né, o povo de Edom, e aqui o povo, né, de Amon, ao ponto de rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras, né? Não importa o nível de maldade,
desde que nós alcançamos mais lugares, desde que nós alcançamos mais vidas, desde que nós destruamos mais, desde que nós tenhamos mais, desde que a nossa voz seja mais ouvida, não importa o que eu tenho que fazer, que coisa terrível, queridos, né? Esse é o nível mais terrível da maldade do ser humano, sabe? Quando ele despreza a vida, quando ele trata a vida como nada, para fazer a sua vontade, para expressar a sua vontade, sabe? Para ser visto. Essa é a coisa mais terrível, é o que Deus mais abomina, queridos. Né? E é o que mais acontece. Então, rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade a fim de ampliar as suas fronteiras. Esse era o intuito. Né? E não importava o que estava acontecendo. Se grávida estava sendo rasgada ao meio, não importava. Eles só queriam ampliar as suas fronteiras. Satanás não importa quantos vão morrer, quantos serão destruídos, sabe? Matar, roubar e destruir. Quantas nações, quantas famílias sejam saqueadas, sabe? Destruídas, aniquiladas, para que o mal prevaleça, para que a vontade do mal prevaleça. Então, usaram a maldade como ferramenta principal do seu poder. Porém, maior poder tem o Senhor que decidiu os castigar, queridos. E o castigo vai chegar a galope, Esta passagem de Amós nos mostra isso, Eu estou no verso 14 agora. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio a brados de guerra no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos no dia da tempestade. Queridos, nós vemos isso acontecendo lá em Gaza, nos nossos dias, Temos visto isso, queridos, E o que tem prevalecido lá é o ódio, não é o amor ao próximo, não é a justiça social, não, queridos, não é nada disso, Os argumentos que eles usam, nada, na verdade, eles se utilizam da guerra para fazer cumprir a palavra de Deus, porque eles não se deixaram ser subjugados pela palavra, mas decidiram subjugar os irmãos. Que coisa terrível, queridos? Verso 15. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Isso já aconteceu, queridos? Eis que eu, Yahvé, tenho dito. E quando o nosso Deus diz, ele cumpre o que diz. E nós temos visto isso com os nossos próprios olhos. Quantos milhares de anos faz que o Senhor deu essa palavra para Amós, que o levantou como profeta contra a nação do norte, a nação de Israel, as 10 tribos, que não se permitiram ficar debaixo de Roboão, aquele que Judá e Benjamim, aqueles que decidiram seguir a lei de Davi, As 10 tribos decidiram não seguir, se rebelaram contra as leis de Davi, E se rebelaram contra o Senhor. E hoje pagam por essa rebelião, queridos, Então, assim, eis que eu, Yahvé, tenho dito, Ele diz que serão desterrados, O seu rei será desterrado, olha, querido, desterrar, fazer sair da terra ou do país, banir, uma espécie de banimento, Reino ou nação formada pelas 12 tribos de Israel, um povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, um só povo, até 930, e depois Israel se tornou o reino do norte e Judá se tornou o reino do sul, e foi dividido o povo de Deus, Nós temos lá a história das tribos de Israel, queridos? Em Gênesis, em Êxodo, em Josué, em Reis, como nós lemos, Reis 11, falando sobre a idolatria de Salomão, Porém, após a morte de Salomão, o filho Davi, de Davi, Salomão, filho de Davi, o país se dividiu em 2 reinos, que nós já falamos. Reino de Israel, localizado ao norte, com a sua capital em Siquém, como rei Jeroboão, Siquém ou Samaria, que nós conhecemos mais como Samaria, e o reino de Judá, localizado ao sul, com a sua capital em Jerusalém, e o seu rei dessa época, Roboão, assumiu o trono após seu pai Salomão morrer. As tribos do norte se separaram por conta das altas cobranças de impostos. Na verdade, queridos, o inimigo sempre vai achar algo,
para não se submeter à vontade de Deus. Assim também, todos os filhos rebeldes encontrarão algo para questionar, para não se colocar debaixo da palavra de Deus também, não se submeter também às ordens do Senhor, né? Todo rebelde vai dizer que não vai se submeter por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, entendeu? Né? Isso é o espírito de rebelião, né? Então reinou Jeroboão, queridos, 22 anos em Israel, no reino do norte, após a morte de Salomão, né? Ele e as 10 tribos rejeitaram o reinado de Roboão, né? Que declarou que reinaria com ainda mais rigor. Sabe, queridos? Deus usa o rigor para preservar o seu povo. Quando eles decidem sair debaixo desse rigor, eles se colocam como rebeldes, né? Acham que estão livres, mas na verdade não estão, né? E é melhor estar debaixo do rigor do Senhor, né? Do que estar livre, achando que está livre, mas debaixo da ação do inimigo, né? Então foi isso, né? Salomão, durante o seu reinado, aconselhado pelo profeta Aias, disse a Jeroboão que Deus o tinha escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel, como castigo por Salomão ter adorado outros deuses, né? Então, queridos, há profetas e profetas. Deus escolhe como vai conduzir cada profeta seu. Deus escolhe como vai conduzir cada vida, né? Cada chamada. E esse profeta Aias foi levantado por Deus também para trazer essa palavra a Jeroboão, né? Olha, Jeroboão, você foi levantado como castigo, né? Na vida de Salomão por ele ter trazido a idolatria, né? Levado o povo de Deus a adorar outros deuses, sabe, queridos, né? Então toda divisão, queridos, ela surge de um princípio de rebelião, sabe? De um descumprimento de princípio, né? Do descumprimento da palavra de Deus, das ordenanças do Senhor. O reino de Israel terminou em 721, como nós falamos antes de Cristo, quando os assírios tomaram Samaria, né? Ou Siquém, né? E o reino de Judá terminou em 587 antes de Cristo, quando os babilônios saquearam a Jerusalém, né? Então, foi isso, queridos, sabe? Jeroboão, queridos, pecou ao trazer a divisão ao povo de Deus após a morte de Davi, né? Foi incutido a ele esse pecado, sabe? O pecado de rebelião foi debitado na conta de Jeroboão, né? Por ele ter trazido divisão ao reino após a morte de Davi. Jeroboão também pecou ao deslocar o culto oficial de Jerusalém para Betel e para Dan. Também foi colocado na conta de Jeroboão essa culpa, queridos, esse pecado de deslocar o culto, né? O culto acontecia em Jerusalém, ele deslocou esse culto para Betel e para Dan, né? Jeroboão também pecou ao estabelecer sacerdotes que não eram da família de Levi, né? Também foi colocado na conta, né, esse pecado de Jeroboão, por ele ter conduzido o povo, né? Por ele ter levantado sacerdotes que não eram da tribo de Levi, somente os da tribo de Levi, conforme a palavra do Senhor, poderia oferecer, né, sacrifícios diante do altar do Senhor. E ele permitiu que qualquer pessoa fizesse isso, queridos, né? Sem conhecimento, né? Sem conhecimento, você fizer as coisas que desagradam o Senhor, sabe? No tempo da ignorância, ainda assim, queridos, né? Você vai pagar por esse pecado. Agora, que dirá você ter conhecimento, né? De tais ações, tais procedimentos desagradam o Senhor e ainda assim você decidir por esses pecados, decidir por essas ações, sabe? Amós, então, Deus o levanta em meio a tudo isso, queridos, né? Sabe? O Senhor ter levantado os seus filhos, né? Os seus atalaias dos últimos momentos, né? Os seus profetas da última hora, para trazer um alerta, sabe? Nem sempre a palavra, ela é boa, né? Nem sempre a nova, ela é leve, né? Muitas vezes a nova, ela é dura, como as palavras aqui, né, para a vida de Jeroboão, quando a sua esposa foi saber o que aconteceria com seu filho. Ele disse, olha, a nova é dura, né? E a nova o seu filho morrerá. Quando você pisar o pé na cidade, ele morrerá. Só que ele, ainda eu vou dar, né, dignidade na morte, porque eu vi algo de bom nesse menino, né? Ele vai morrer, ele vai ter uma sepultura para ser enterrado. Os demais da sua descendência não terão sepultura,
né? Não terão sepultura. Se morrerem no campo, as aves irão comer. Se morrer na cidade, né, os cães irão comer. Então, queridos, que terrível, né, queridos? Então, Deus, sabe, de tempo em tempo, ele faz uso dos seus instrumentos na terra, queridos, né? Deus concedeu a Amós o conhecimento, né, do terremoto 2 anos antes dele acontecer. Né? Nós temos visto Deus usar homens e mulheres de Deus para trazer ao conhecimento da nação brasileira o que Deus tem se agradado e o que ele tem desagradado do seu povo, queridos. E tudo quanto Deus tem dito, ele cumprirá. Tudo que Deus tem dito, ele cumprirá. Nós sabemos que é dessa forma, porque já o Senhor tem falado e tem cumprido, né? Então, que o nosso coração, querido, possa estar disposto a repensar, a rever os nossos conceitos, a nossa forma de viver, né? Sabe, o Senhor está nos dando oportunidade para nós sermos melhores, né? Para sermos melhores pessoas, sabe? Nos convivermos melhores, amarmos mais, sabe? Buscar por justiça social. Queridos, há muitas pessoas que acham muito bonito, sabe, divulgar justiça social, mas não vive a justiça social no seu ambiente de trabalho, não vive a justiça social na sua família, não vive entre os seus amigos, não vive, queridos, né? E fica bravo, né? Ou fica chateado, né? Quando Deus começa a pesar a mão, quando Deus começa a trazer juízo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, fica chateado com Deus, né? Muitas vezes não fica nem chateado com Deus, né? Mas fica chateado e não entende, por quê? Porque não tem levado a sério a sua forma de viver, né? Nós precisamos aprender a viver, né? Em sociedade, né? Precisamos trazer mais justiça aos nossos atos diários, sabe? Trazer justiça e não injustiça aos nossos atos diários. E há pessoas que têm trazido injustiça com seus atos diários, sabe? Desagradando a Deus com palavras, profanando, né, aquilo que para Deus é santo, né? Queridos, o juízo do Senhor virá sobre cada ação, sobre cada palavra nossa, sobre cada atitude nossa. Deus, como ele disse, eu estou decidido e não voltarei atrás. E essa palavra ela é muito atual para os nossos dias, queridos. Nós ainda continuamos vivendo a injustiça social, continuamos vivendo a falta de amor ao próximo, né? Continuamos vivendo desigualdade social, né? E muitas pessoas estão clamando: Jesus, faça justiça. Senhor, visite esse ambiente. Senhor, visite essa casa, visite essa família. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, nos defenda. Sabe, queridos? E se essas pessoas diante do Senhor forem íntegras, o Senhor vai ouvi-las. Sabe, o juízo do Senhor virá e não tardará, né? Ah, Roseni, você só está falando coisa ruim. Não, queridos, não estou falando coisa ruim. Eu estou falando daquilo que o Senhor faz. Sabe? Muita gente só conhece o Deus de amor, mas não conhece o Deus de justiça. O Deus que cumpre a sua palavra. Sabe? O Deus que não se agrada da injustiça. O Deus que não se agrada da injustiça social. O Deus que não se agrada da falta de amor ao próximo, queridos. Né? E se não conseguimos amar aquele que está do nosso lado, muitas vezes do nosso lado em todos os sentidos, como vamos amar? Né? Como vamos devotar a Deus amor? Como vamos devotar a Deus respeito se não respeitamos os nossos irmãos, né? Se não demonstramos amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, como então o Senhor virá que há amor em nós, né? Sabe, queridos, algo que me marcou muito aqui foi a forma como que Deus tratou o rei Jeroboão, né? Ele disse assim: olha, Jeroboão, pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados que você fez a nação cometer, né? Eu não anularei o meu juízo sobre você. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos portamos com algumas vidas, né, de uma forma que desagrada muito a Deus. E nós esquecemos que nós temos casa, que nós temos família, que nós temos filhos, que nós temos familiares, né? E que o Senhor pesa todas as nossas ações e palavras, e que essas palavras não voltam vazias e que elas ecoam no ouvido do Senhor. Sabe que essas atitudes pesam diante de Deus. E eu vejo nessa passagem Deus tratando com Jeroboão o quanto isso é sério, queridos. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Você pode fazer o que você quiser com a sua opinião. Mas não fale, né, o que as outras pessoas deveriam fazer. Que elas não devem se santificar. Que elas não devem se guardar. Que isso é uma bobagem, né?
que esse comportamento é retrógrado, que esse comportamento é desagradável, que esse comportamento Deus está pouco se lixando, quando não, queridos, quando Deus aprova a santidade, quando Deus aprova a boa conduta, quando Deus aprova a boa moral, quando Deus quer sim, sabe, que aquilo que saia da sua boca, que você produz com a sua vida, seja algo que santifique o seu irmão, seja algo que faça ele se aproximar mais de Deus, de mais da santidade, mais daquilo que agrada o Senhor, né? Então, queridos, Deus abomina as atitudes, as ações e as palavras que levam a pessoa a se profanar, porque ela é templo do Senhor, né? Que levam a pessoa a desprezar as atitudes e as ações que agradam e que conduzem à santidade. Não seja você um instrumento para a depravação de ninguém. Não seja a sua boca, né? Um instrumento para conduzir outras pessoas, para se distanciar daquilo que moralmente é correto, sabe? Daquilo que Deus entende que é correto, que a sua palavra entende que é correto. Não seja você, não seja um instrumento, sabe? Que desagrada o Senhor nesse quesito, queridos. Não se esqueça que você tem uma casa, você tem uma família, você tem pessoas que dependem de você. E que aquilo que você faz diante de Deus, e muitas vezes faz para atingir outras pessoas ou para ferir outras pessoas, por mais que você acredite que isso não vai mudar nada, que isso é uma bobagem, diante de Deus isso tem muito peso, e o Senhor traz juízo sobre a vida de quem faz assim e de quem se porta dessa forma. Se você acredita, né, que qualquer ação de pessoa depravada, né, ou de atitude, ou de coisas erradas, né? Se você acredita, tem esse conceito para você, você não precisa, né, expressar isso para os outros, você não precisa compartilhar isso com os outros, né? A palavra de Deus diz que fale daquilo que vai conduzir o outro à santidade, fale daquilo que vai conduzi-lo à boa fama, fale daquilo que vai conduzir à boa moral, à boa conduta, à edificação e não à depravação, né? Não podemos, queridos, ser instrumentos daquilo tudo que Deus discorda, abomina, né? Reprova, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A vida de Jeroboão é um exemplo de reprovação diante de Deus, sabe? Não seja a sua vida um exemplo de reprovação diante de Deus, sabe? Muitas vezes é necessário refazer uma análise daquilo que nós temos, dos nossos comportamentos, de como nós temos agido, daquilo que nós temos falado na mesa, onde quer que seja, no trabalho ou em casa, né? Com adultos ou com crianças. E sabe, muitas vezes não nos importamos com o que estamos falando e nem com a seriedade daquilo que estamos compartilhando, porque estamos falando com adultos, né? Esquecendo que na nossa casa existe uma criança, existe um adolescente, né? Ou existe alguém ainda que está sem o conhecimento que você tem, né? Ou despreparado, desprotegido, né? Porque há palavras, queridos, que ferem tanto, mais do que qualquer outra ação, né? E muitas vezes quem fala não entende a seriedade dessas palavras, e principalmente a seriedade dessas ações e palavras no plano espiritual, e continua falando, e continua se portando, e continua acusando, né? E continua defraudando. E tudo isso diante do Senhor está sendo marcado, queridos. E isso tudo veio contra a vida de Jeroboão. E as pessoas esquecem que tudo isso o Senhor está somando e vai ter um dia de juízo que o Senhor vai cobrar. Cada uma dessas ações, cada uma dessas palavras, querido, não deixe que a sua vida seja um instrumento para defraudar alguém, para destruir alguém, né? Sabe? E para desconstruir aquilo que traz santidade para as pessoas, né? Você tem que falar daquilo que vai acrescentar, sabe? Não sente à mesa para falar daquilo que não vai acrescentar, sabe? Que não vai construir nada que tenha valores, que para Deus tem valor, né? Não compartilhe daquilo que não vai agregar nada, sabe? Que pelo contrário vai tirar o valor, né? Sabe, queridos, em tudo há valor. Em tudo há um valor, né? Deus empregou um valor em tudo, sabe? Você pode falar sobre tudo, sem destruir o valor daquilo, sabe? No meio dos adultos, nós ouvimos falar muito sobre sexo, né? E as pessoas até temem, sabe, esse assunto. Só que dentro
do sexo existe um valor divino, né? Quando você trata ele sem esse valor, né, você está dizendo para Deus que aquilo que ele criou pode ser usado de qualquer forma, sabe? Pode ser usado de qualquer maneira. Você tira o valor do qual Deus criou o sexo. Então, se você não conhece o valor para o qual o Senhor criou o sexo, você não deve falar do sexo, né? Sabe? Porque você falar e você tirar o valor daquilo que Deus colocou nisso, né? Você trata aquilo que Deus criou como algo profano, quando não é. Então, queridos, alguns assuntos não devem ser falados por pessoas que não têm valores, ou que desconhecem os valores divinos, né? Porque Deus criou tudo com valor, né? Se hoje as pessoas olham para alguns assuntos, né, e não vê o valor desses assuntos, é porque tiraram Deus desses assuntos. Todas as vezes que você tirar Deus de algo, né, não vai sobrar nada de bom nisso, né? É como você tirar Deus de uma pessoa, ela se tornará um monstro, né? Então tudo, queridos, Deus criou com um valor. E quando você tira Deus dessas coisas, ou você tira o valor divino dessas coisas, não serve para ser comentado, né? É melhor que não se comente quando você não entende o valor, né? Porque tudo Deus criou com valor e com um propósito. Fora do propósito, muitas coisas têm perdido o valor, têm perdido o significado, né? E não se pode tirar Deus de nada, nem do sexo. Então, há muitos falando sobre sexo e tirando o propósito e o sentido do qual Deus criou. Por isso, fica difícil de ouvir algumas pessoas falando sobre isso, né? Porque elas não entendem o propósito do qual o Senhor criou o sexo, né? Então, elas nem deveriam colocar isso nas suas bocas, né? Porque nelas não existe o valor correto daquilo. Então, saindo da boca de pessoas que não têm o valor correto sobre esses assuntos ficam insuportáveis ao ouvir. Assim como qualquer outro assunto, né? Então, quando nós tiramos Deus daquilo que Deus criou, queridos, não fica nada de bom, né? Da mesma forma, quando Deus é arrancado do interior de uma pessoa, ou ele nunca teve acesso a Deus em seu interior, ele também fica insuportável conviver, né? Por isso que as pessoas precisam ouvir sobre Deus, por isso que elas precisam mergulhar em Deus, né? Por isso que a sociedade está difícil, cheia de injustiça, né? Por isso que está sem amor ao próximo, porque eles têm arrancado Deus de dentro de si. E não sobra nada. Não há como compartilhar com uma pessoa vazia sem Deus. Não é? Precisamos mais de Deus, queridos, desesperadamente. E uma coisa é certa. O juízo do Senhor está próximo, né? E só há uma forma, queridos, de nos desviarmos ou do Senhor desviar a sua ira das nossas vidas. É nós nos enchermos de Deus, né? É nós buscarmos desesperadamente por uma vida de santidade. Precisamos conhecer mais desse Deus. Precisamos deixar o nosso coração acessar e ser acessado por esse Deus. Precisamos levar a sério as coisas do Senhor. Sabe, Amós, ele foi levantado num tempo muito difícil. Mas não é diferente dos nossos dias. Não é diferente dos nossos dias. As pessoas têm rejeitado aquilo que é santo e têm buscado e desejado aquilo que é profano. Mas o nosso Deus está vindo aí. E o seu juízo também. E como ele disse na palavra de Amós, eu não vou desviar a minha ira. Não vou cancelar o meu juízo, né? Quem tiver que consertar, se conserta hoje, né? Se dê oportunidade hoje, pois eu não tardarei, não falharei com aquilo que eu disse, com a minha palavra. Eu vou fazer conforme eu disse. Sabe, queridos, Deus costuma cumprir o que ele fala. Quem tem que se acertar com Deus somos nós. Quem tem que viver uma vida mais santa somos nós. Nós não vamos mudar o Senhor. As pessoas é que precisam mudar. As suas ações, suas formas de ver o mundo, de se portarem, né? E não podem mais brincar com aquilo que Deus fez para ser santo, sabe? Com aquilo que Deus fez com um propósito. Que Deus possa nos ajudar, amém?
né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa trazer mais revelação ao meu e ao seu coração sobre esta passagem, né? E que cada um de nós faça a escolha de se santificar ainda mais, pois o Senhor está vindo aí e Ele não vai mudar a rota, né? Ele não vai mudar a rota, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, um bom descanso e fica na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.